E aí pessoal, beleza? Eu sou Carlos Kanashiro, esse é o canal do Canas e me digam, você faz dieta, diminui bastante as calorias, aumenta o aeróbico e passa fome ao mesmo tempo e mesmo assim a balança simplesmente para? Pois é pessoal, se isso acontece com você, saiba que provavelmente o problema não foi a falta de vontade, muito menos que o seu metabolismo estragou. Na realidade, seu organismo fez exatamente aquilo que ele foi programado para fazer durante milhões de anos de evolução, que é a sobrevivência. E hoje vamos entender como isso funciona. Se você se interessou por esse assunto, estoura o like aí e a gente vê depois da vinheta, beleza? Nós, valeu! O metabolismo não trava, ele se adapta. Existe uma frase muito comum, meu metabolismo travou. Do ponto de vista fisiológico, essa frase não está correta. O nome desse fenômeno é termogênese adaptativa, conhecida popularmente como metabolismo adaptativo. Ela corresponde a uma redução do gasto energético além da esperada apenas perda de peso corporal, ou seja, imagine duas pessoas com exatamente o mesmo peso, a mesma altura e praticamente a mesma composição corporal e mesmo assim, aquela que permaneceu durante vários meses em restrição calórica poderá gastar menos energia do que a outra. E isso acontece porque o organismo reduz voluntariamente o seu consumo energético como um mecanismo de sobrevivência. Nosso corpo não sabe que você quer ficar definido e magrinho para o verão. Ele acredita que você está enfrentando períodos de escassez de alimentos. E a prioridade absoluta do organismo será sempre sobreviver. Entendendo o gasto energético total. Antes de continuar, precisamos entender um conceito muito importante, chamado TDEE, que é gasto energético diário total. Esse gasto é formado por 4 componentes. Primeiro, é a taxa metabólica de repouso, o TMR. Ela representa aproximadamente de 60% a 70% do gasto energético diário. É a energia utilizada para manter as funções vitais, como atividade cerebral, funcionamento cardíaco, respiração, atividade renal e manutenção da temperatura corporal. Segundo, efeito térmico dos alimentos, ou TEF. É a energia que o organismo utiliza para digerir, absorver e metabolizar os nutrientes. Normalmente representa cerca de 10% do gasto energético. E o terceiro, o gasto proveniente do exercício físico. É toda energia utilizada durante a musculação, corrida, bicicleta ou qualquer outro treinamento. E o quarto é o NEAT, No Exercise Atividade Termogênese. Esse talvez seja o componente mais negligenciado. Ele representa toda a movimentação realizada fora do exercício, como levantar da cadeira, andar pela casa, mexer as pernas, gesticular enquanto conversa e subir escadas. Pequenos movimentos que, somados ao longo do dia, podem representar centenas de calorias. E o que acontece durante uma dieta? Imagine uma pessoa que gasta aproximadamente 2.700 calorias por dia. Ela inicia uma dieta consumindo 2.100 calorias. E existe um déficit de aproximadamente 600 calorias. E o resultado? Ela começa a perder gordura. Entretanto, após algumas semanas, seu peso corporal diminui, sua massa corporal também diminui e o seu organismo torna-se mais eficiente. E várias adaptações fisiológicas começam a acontecer, como a primeira, que é a redução da taxa metabólica de repouso. Com menor massa corporal, existe naturalmente menor demanda energética. E além disso, ocorre uma redução da termogênese adaptativa. Ou seja, o organismo passa a economizar energia. Isso significa que o gasto energético em repouso torna-se menor também. Segunda adaptação, redução do NEAT. Esse talvez seja um dos mecanismos mais importantes. Diversos estudos mostram que indivíduos submetidos à restrição calórica movimentam-se menos durante o dia e sem perceber. Eles permanecem mais tempo sentados, gesticulam menos, mudam menos de posição, andam menos também. O cérebro faz isso automaticamente para economizar energia. Em alguns indivíduos, essa redução pode representar centenas de calorias diariamente. Terceira adaptação, alterações hormonais. Aqui entra uma parte extremamente interessante para a fisiologia.
Durante uma restrição energética prolongada, ocorre redução da concentração de leptina. A leptina é produzida principalmente pelo tecido adiposo e atua sinalizando ao hipotálamo que existem reservas energéticas suficientes. Quando a gordura corporal diminui, a leptina também diminui, e como consequência, a fome aumenta. Ao mesmo tempo, ocorre um aumento da grelina, e a principal função da grelina é estimular o apetite. Além disso, ocorre uma redução da insulina basal e os níveis de T3, que é o hormônio tiroidiano metabolicamente mais ativo. Tudo isso favorece menor gasto energético e maior ingestão alimentar. Perceba que o organismo está tentando fazer você recuperar o peso perdido. Massa muscular. Existe outro aspecto extremamente importante. Se durante a dieta houver baixa ingestão de proteína e ausência de treinamento resistido, parte da perda de peso ocorrerá às custas de massa muscular. Quanto menor a quantidade de massa livre de gordura, menor tende a ser a taxa metabólica de repouso. E por isso a musculação é uma ferramenta indispensável durante o emagrecimento. O objetivo não é apenas gastar calorias, é preservar o tecido metabolicamente ativo. O erro mais comum. Nesse momento, muitas pessoas entram em desespero. A balança parou, então elas diminuem ainda mais as calorias. Passam de 2.000 para 1.700, depois 1.500, depois 1.200. Isso aumenta ainda mais o estresse fisiológico. Eleva o risco de perda de massa muscular, dificulta a adesão à dieta, aumenta a fome e favorece episódios de compulsão alimentar. E o que a ciência recomenda? Ao invés de simplesmente cortar as calorias infinitamente, a literatura científica recomenda estratégias mais inteligentes, como manter elevada a ingestão de proteínas, realizar treinamento de força para preservar massa muscular, controlar adequadamente o déficit calórico, aumentar o gasto energético através da atividade física e utilizar períodos planejados de refeed ou diet break quando houver indicação. Além disso, dormir adequadamente e controlar o estresse. Tudo isso ajuda a minimizar os efeitos da termogênese adaptativa. Enfim, pessoal, o seu metabolismo não está quebrado e também não está contra você. Ele está tentando manter a homeostase e tentando preservar a sua sobrevivência. Compreender esses mecanismos fisiológicos permite elaborar estratégias muito mais eficientes para emagrecer, preservar massa muscular e manter a saúde. É exatamente por isso que a fisiologia do exercício e nutrição são tão importantes. Quanto mais a gente entender o funcionamento do organismo, melhores são as nossas decisões. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações e que tenham sido úteis. Se você gostou desse vídeo, estoura o like aí, compartilha com amigos, se inscreve no canal, que é nóis, valeu, obrigado.